Em meio à crise no PSL, o presidente Jair Bolsonaro disse que não quer tomar o controle do partido e que não tem mágoas do presidente nacional da legenda, o deputado federal Luciano Bivar. Bolsonaro voltou a cobrar transparência na prestação de contas da sigla e afirmou que não há justificativa para que ele seja criticado por tentar dividir ou tumultuar a legenda. O racha no PSL também tem afetado as votações na Câmara. Ontem, o líder do PSL na Casa, delegado Valdir, se uniu à oposição para tentar obstruir a medida provisória que trata sobre a reformulação da estrutura do Poder Executivo. No entanto, em entrevista ao Jornal da Manhã, o delegado Valdir esclareceu o que chamou de nota plantada por algum moleque do PSL e justificou essa tentativa de obstrução. Temos um trecho aqui. Considerando que a bancada estava reunida e não poderia sair da sua sala de reuniões para ir para o plenário para fazer as votações, isso é uma tática, uma técnica, né, que a gente utiliza. Pessoalmente, como líder, fui lá e entrei em obstrução. E aí, Vera, parece não ter fim essa novela, agora é mais boa essa. essa técnica, né? Essa tática. Você obstruir uma MP do seu governo que vai caducar naquele dia seguinte. É uma técnica ótima essa, das melhores técnicas legislativas que eu já vi. Essa sequência de fatos que você encadeou fala por si só. O presidente diz que ele não tem nada contra o Luciano Bivar e em seguida diz que não tem nada demais, pedir mais transparência no partido. A gente ouviu o áudio dele falando com o seu apoiador na semana passada, esquece o Bivar, tá queimado. A gente tem visto esse pessoal se digladiar dia sim, outro também, pelas redes sociais, nos microfones do parlamento, uma deputada do PSL admitindo que tem laranja no partido. Enfim, o partido está com as suas vísceras expostas em praça pública. Não dá nem para culpar a imprensa. A imprensa só está reportando o que está acontecendo nesse caso. A gente está a reboque das situações que esse pessoal mesmo cria. O primeiro o presidente, depois o Bivar, depois a Polícia Federal fazendo busca na casa do Bivar, os deputados e senadores se estapeando aí, fazendo quase um telequete para quem quiser ver. Então, é ridículo falar que não tem crise e é ridículo querer atribuir isso à imprensa ou a quem quer que seja, ou no caso do delegado Valdir, ele vai negar que tem a crise e aí ele xinga os colegas de bancada dos seus próprios liderados. Quer dizer, uma coisa maluca. Ele, depois de obstruir a sessão, ele deu um tapinha nas costas do Major Vitor Hugo, que vem a ser do próprio partido dele, do próprio estado dele e o líder do governo, mas por alguma razão é seu inimigo. E olha aí como é que a gente faz. Só que 45 deputados votaram contra a sua orientação de obstrução. Quer dizer, é uma bagunça generalizada e não é a única frente em que a direita se digladia, essa do PSL, né? Tem esse fronte interno de crise e tem outro fronte de crise aberto pela reportagem do Felipe e que tem desdobramentos na CPMI das fake news e nessas exortações que hoje cresceram nas redes sociais pelo fechamento do Congresso e por outras teses golpistas. A gente vai tratar disso mais adiante. Então você veja, Brown, que juntadas essas duas crises que são simultâneas e retroalimentadas entre elas, é a situação que causa muito mais problemas para o governo Jair Bolsonaro do que a oposição e do que a imprensa. Então, o presidente deveria olhar para dentro de casa e colocar alguém minimamente habilitado para tentar apagar esse fogo que ele mesmo ajudou a inflamar. Eu não sei quem seria essa pessoa, não existe mais articulador político do governo. Quando saiu o Santos Cruz e quando a Casa Civil, sob Onyx Lorenzoni, perdeu essa função, foi passada para o general Ramos. Mas só que o general Ramos não atua nessa orquestração. Ele pouco vai ao Congresso, pouco é visto lá, não é visto se reunindo com essas lideranças e falando: chega disso, vamos votar as medidas de interesse do governo, parem com essa pancadaria pelas redes sociais, porque isso é ridículo. Pedir para o assessor especial da presidência não ficar exortando guerra pelas redes sociais. Não tem ninguém com ascendência suficiente sobre os vários braços do governo e do bolsonarismo para fazer cessar esse fogo, e ele vai continuar. Josias. O Jair Bolsonaro revela um talento insuspeitado para a música
ele exibe uma habilidade extraordinária no manuseio do tambor. Como todo artista talentoso, o Bolsonaro cultiva certas idiosincrasias. Ele não toca em qualquer palco. Ao exigir a transparência do PSL, por exemplo, o presidente bate bumbo embaixo de um enorme telhado de vidro. Depois de abrir uma crise com o seu próprio partido, o Bolsonaro esclarece que não deseja, senão a transparência. Aí ele fala alguma coisa assim, o partido está com uma oportunidade de se unir na transparência, então vamos mostrar as contas. O dinheiro é público, são 8 milhões de reais por mês, tá ok? Então vamos mostrar as contas. Graças ao Bolsonaro, o brasileiro descobriu que o imenso telhado de vidro é o melhor posto de observação para acompanhar essa crise interna do PSL. É dali que o país assiste há uma semana ao striptease da virtude. Os próprios correligionários cuidaram de lembrar ao Bolsonaro que antes de exigir transparência do partido, ele precisa levantar o tapete que esconde o enrosco do primogênito, o Flávio Bolsonaro, o cheque que caiu na conta da primeira-dama Michele, o empréstimo mal explicado do próprio Bolsonaro para o correntista atípico Fabrício Queiroz e os interesses que levam o presidente a contemporizar com o laranjal do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Num ambiente assim, ouvir o presidente insinuando que a crise é coisa da imprensa e ouvir o líder do PSL, o delegado Valdir, explicando que obstrução não é o que parece, isso tudo transforma a política num outro ramo do humorismo. Mas quem observa com atenção essa gincana de lama que se desenrola no PSL, nota que o presidente não tem apenas o telhado de vidro. O paletó, a camisa, a calça, tudo é de vidro em Bolsonaro. O mais curioso é que são os próprios correligionários do presidente, não os oposicionistas, que avisam a plateia que o rei está nu. Constantino. Essa novela está longe do fim. O presidente Bolsonaro parece ter acusado o golpe, tenta agora colocar algum pano quente na situação que ele mesmo ajudou a causar, né, com aquelas declarações todas e tudo mais. Então, esse tem sido o estilo bolsonarista, né? Cria a intriga, a polêmica, como uma tática, inclusive, de avançar com os seus tentáculos do núcleo duro, de quem ele realmente confia, para cima das instituições, incluindo aí o partido, que obviamente é um relacionamento de aluguel, e depois que a coisa gera um feedback, uma reação acima do tom que ele esperava, ele recua de alguma forma. Então, o que estamos vendo é isso, é o desenrolar de uma novela, de uma crise causada em boa parte por ele mesmo, né? E que está em disputa o poder pelos recursos públicos, como ele reconhece, do partido e o uso desses recursos que ele exige maior transparência, sendo que mais de 1 milhão foi para custear ali o Convescote, que fez campanha antecipada para o mitinho, volto a repetir, o seu filho Eduardo, né? Então, nesse aspecto, não incomoda muito a falta de transparência ou o uso questionável desse recurso. O que parece é que, e é verdade que Brasília é a terra das intrigas, e também é verdade que muitos desses políticos usam seus contatos na imprensa, muitas vezes, para plantar notas ou, de alguma forma, defender o seu peixe nesse cabo de guerra. Mas é curioso, porque depois eles vão lá e tentam atirar na imprensa, no mensageiro, né? Eu sou o primeiro a reconhecer que há uma má vontade geral da imprensa para com o governo Bolsonaro e a dificuldade em reconhecer seus méritos. Mas nesse caso específico, como já disse a Vera, é impossível você tentar atirar no mensageiro. Tudo que a imprensa está fazendo é justamente jogar luz sobre essas acusações mútuas. Um e outro vão lá e trocam fogo cruzado. Já fiz aqui o uso da analogia com a cena do filme Bastardos Inglórios, né, do Tarantino, naquela cena famosa do bar, onde um começa a atirar e todo mundo atira a queima-roupa no outro. E é mais ou menos isso que estamos vendo a cada dia, né? Acusações. Quem trouxe a informação do custo da advogada, por exemplo, Karina Cufo, para conhecimento público, foi o próprio Luciano Bivar. Então, essas trocas de farpas ou tiros de bazuca, né, tem acontecido dentro do PSL. Quem obstruiu a votação ou quem recomendou o voto contrário foi a própria liderança do partido. Então, é óbvio que há um racha interno no partido. É óbvio também qual é o verdadeiro motivo por trás disso.
né, que não há nenhum tipo de nobreza, não há nenhum tipo de altruísmo ou de patriotismo, de preocupação com os destinos da pátria. É uma disputa por recurso e poder num partido que tem pouquíssima identidade, porque veio todo na esteira do bolsonarismo, um monte de oportunista, um monte de gente que estava querendo apenas pegar carona, e o próprio Bolsonaro e seu núcleo duro, que também viu ali a base do partido aumentar para mais de 50 deputados, ficou com o olho grande no fundo partidário e nessa base, né, controlar essa base, mas exigindo em troca um grau de fidelidade 100% pessoal, que é o estilo bem característico do Bolsonaro, né? Esse culto à personalidade, onde considera traição tudo aquilo que cheira a algum tipo de desvio ou crítica mesmo àquilo que o mito fala, né? Então, nesse cenário que se configura, é impossível, literalmente impossível, você imaginar algum tipo de saída pacífica, harmoniosa, né? Então, pode ser que um tente colocar panos quentes aqui, o outro acolá, porque viu que o estrago geral vai realmente afetar tudo e todos, né? E vai ser negativo para a imensa maioria, mas você realmente achar que é possível agora chegar a algum tipo de acordo que consiga manter a honra, digamos assim, do partido, da sigla e do bolsonarismo, me parece fora de cogitação. A coisa avançou para um ponto sem retorno.